Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita, Fraternidade. Vamos iniciar nosso encontro de hoje, iniciando com uma prece de irradiação, onde vamos doar, através de nosso pensamento, fluidos de amor, de amparo, aproveitando o momento também para fazer os nossos pedidos conforme nossas necessidades. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, se assim for necessário, elevar nosso pensamento a Jesus, a essa espiritualidade benfeitora que nos assiste e intui, trabalhando incansavelmente pelo bem de toda a humanidade, pedindo aos espíritos benfeitores que nesse momento adentrem em nosso lar, harmonizando cada cômodo, abençoando a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, fluidificando as águas de nossas geladeiras, de nossas caixas de águas, fluidificando a água de todo o nosso planeta, colocando nessas águas o medicamento necessário a cada um, para que possamos assim alcançar nossa cura espiritual. Rogamos ao nosso Pai de amor e bondade, força e esperança. Permita, Senhor, que chegue o amparo a todos os nossos irmãos que estão em situação de abandono, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de passagem para menores. Que a luz do amor divino chegue até nossos irmãos que estão doentes, em casas, em hospitais, em clínicas de recuperação mental, que sejam todos envolvidos em fluidos de cura espiritual. E que esses fluidos alcancem a todos os que estão trabalhando na área da saúde, em todos os trabalhos necessários, em todos os trabalhos físicos, dando força e amor para caminhar. Aos nossos irmãos que estão desencarnando, que a espiritualidade amiga os oriente, provendo conforto, esclarecimento e serenidade. E que essas bênçãos confortem o coração de seus familiares, que a saudade seja aquela dor tranquila, que possamos manter viva a esperança do reencontro. Que a luz do amor divino possa envolver obsessores e obsediados, abrindo um caminho de perdão mútuo. Pai amado, nós te pedimos por nossos irmãos que, num momento de desespero, subtraíram suas vidas na existência terrena, que eles possam receber esclarecimento e auxílio, e que nossos pensamentos de amor e carinho possam chegar até eles, amenizando suas dores e acendendo a esperança, que a bondade infinita permita novas oportunidades de recomeçar. Pedimos também, Senhor,
pelos nossos governantes, por todos aqueles que estão em posição de comando, que eles possam receber boas intuições e que suas ações e decisões sejam a favor de toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o auxílio, todas as dádivas, e que a luz do teu divino amor envolva todos nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a este contato virtual que a nossa Casa Espírita Fraternidade nos traz, esta grandiosa oportunidade de estarmos juntos, de uma forma aconchegante e fraterna. E na noite de hoje, essa abençoada casa nos traz uma oferta para a nossa evolução, ao nosso estudo, para nossas reflexões. Mas um tema muito importante, que chama-se a Marcha do Progresso. De onde esse tema, né, ele vai nos mostrar em poucas palavras, em uma maneira muito breve, mas curta, porque é um tema muito amplo, sobre esta marcha que nós estamos aqui envolvidos, um a um. E esse trabalho, nós fomos buscar o conhecimento, estão envolvidos, justamente estão embasados no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese e no Livro dos Espíritos. Ou seja, são obras para quem quiser buscar o conhecimento. Então, facilitamos em alguns breves minutos esta informação que nos traz. Então, esta marcha do progresso é justamente que diz que nós somos os viajores do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, renascendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo. Até todos nós alcançarmos a perfeição, que é o nosso destino comum. Não são palavras minhas, apenas palavras do instrutor Ribas, no livro E a Vida Continua, que acabei de ler, essa obra de André Luiz, que estava guardada há tanto tempo, eu ainda não tinha lido. Em 2, 3 linhas, ele faz esse resumo tão lindo para o nosso conhecimento sobre essa marcha que nós estamos envolvidos. Mas, dando continuidade, para nós entendermos um pouquinho aonde nós temos, como temos que chegar a Deus, não vamos ser Deus, mas como é que é esse trabalho de ascensão que Deus quer o nosso progresso? Quem é Deus? Deus é justamente essa inteligência suprema, ele é a causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, ele é o Todo-Poderoso, soberanamente bom e justo. Esse é o nosso Pai Criador, é o Pai Criador de nossas almas. E Moisés? Quem foi Moisés? Pois Moisés foi justamente o Espírito que Deus enviou em missão para nos fazer conhecer, não somente na época dos hebreus, não, mas ainda aos povos pagãos. Então, os mandamentos de Deus dados por Moisés, eles trazem justamente o germe da mais ampla moral cristã. Então, os comentários que a Bíblia nos traz limitavam-lhe o sentido, porque postos em prática, em toda a sua natureza, ela não teria sido, então, compreendida. Era muito difícil para aquela época, para aquele povo, eles entenderem, porque essa moral ensinada por Moisés ela era apropriada num estado de adiantamento no qual se encontravam os povos naquela época, porque eram povos que justamente foram chamados a se regenerar, mas eram povos semi-selvagens. Eles tinham uma inteligência notável, essa inteligência assim
vista para a matéria, a parte material, e também sobre na parte das artes, a parte da ciência. Mas, porém, a inteligência deles era era muito atrasada em moralidade. E não estamos longe disso. Isso acontece nos dias de hoje também. Então, não teriam como serem convertidos naquela época sobre o império de uma religião inteiramente espiritual, como hoje estamos tendo esse conhecimento. Não tinha como. Então, eles eram preciso uma representação semimaterial, ou seja, tal qual oferecia naquela época a religião hebraica. Né? Eles já tinham ideia de que existia um Deus, já tinham conhecimento, um Deus. Né? Mas a vida deles era material. Eles queriam era a terra prometida. Esse era o fundamento deles. Como é que eu vou entender em espírito, entender em alma, e entender sobre que a nossa vida não é física, que a vida da vida ela é espiritual? Não tinha como. Aí, Jesus Cristo, ele já pegou um povo já deram um pouquinho mais adiantado. Então, na realidade, o Cristo ele foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã. Então, que essa moral que deve renovar realmente o mundo, aproximar os homens e tornar os irmãos, que deve fazer jorrar todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. De uma moral que ela deve transformar a terra e dela fazer a morada dos espíritos superiores àqueles que hoje habitam aqui. Então, como a gente vê, nós vemos irmãos, pessoas, nessas épocas de hoje, que tu vê que é um ser evoluído pela ética, pelo caráter, pela serenidade, pela paz que ele transmite, pela vida dele. Nós já começamos a perceber que ele está aqui para nos ajudar. E isso aí, o que é? É a lei do progresso, que faz parte de todo esse envolvimento, a qual a natureza ela está submetida. Daí, o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, observe que é aí que chega o Espiritismo, que nós estamos já em condições de entender o espírito, a alma. Então, quem nos fez a nossa alma, quem nos fez biologicamente, tem uma diferença material e uma diferença imaterial. Já começamos a entender. Já fica mais fácil. Então, da mesma forma que levaram tempos para conseguirmos a liberdade, também, da mesma forma, assim nós vamos evoluindo esse processo até cumprir esse processo. Mas, para nós entendermos melhor, para fechar. Então, nessa marcha do progresso, foi Moisés que abriu o caminho. Jesus deu continuidade à obra. E aí o Espiritismo vai arrematar esta obra. Essa é uma informação de um espírito israelita chamado Mulhouse, em 1861, que nos traz essa informação, que é uma lei do progresso que ela é contínua. Ela sempre vai se manter, porque é uma vontade de Deus. E aí imaginemos assim, tá, mas esse progresso assim vai ser na Terra? Não. É um estudo muito amplo. Nós não estamos só vendo um planeta Terra, um grão de areia no meio desse universo. Isso chama-se progressão dos mundos. É um progresso. Esse progresso é uma das leis da natureza, criadas por Deus. Ele é o coordenador do universo. Da mesma forma que Jesus é encarregado pelo nosso planeta Terra, Deus é o dono do universo. Então, todos os seres da criação, né, não só do planeta Terra, de toda a criação do universo, animados ou seres inanimados, eles estão submetidos à bondade de Deus, que quer que todo mundo engrandeça e todo mundo prospere. Então, a própria destruição
Nós pegamos a própria destruição, que parece aos homens que acabou tudo, terminou, porque tudo morre, né? Tudo que morre tem que renascer. Né? Então, ao mesmo tempo, são coisas que se tornam em nada. Então, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem, né, eles progridem, vão caminhando gradativamente, como o homem vai progredindo, da mesma forma, os nossos amigos, os nossos auxiliares, ou seja, os animais, toda espécie de animal, são seres que têm uma alma em si. E da mesma forma, viríamos aqui aos vegetais, a própria habitação. Então, nada fica parado, nada fica estacionário na natureza. Não falando somente da natureza terrena. Nós temos outras casas do Pai, não é só aqui. Então, a Terra, seguindo essa lei, ela já esteve material e moralmente no estado muito inferior justamente do que está hoje. Muito, muito atrasado. Né? Então, e atingirá sobre esse aspecto, esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Isso é fato, não é? Ah, mas que jeito? Não, isso é fato, é a vontade de Deus. Então, cada um de nós que está aqui hoje conectado, já evoluímos um pouco, já estamos aqui estudando essa moral do Cristo, ou seja, estamos aqui envolvidos com esse estudo de Jesus. Então, ela atingiu um dos períodos de transformação em que de um mundo expiatório ela vai se tornar um mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque é a lei de Deus, e a lei de Deus vai reinar. Então, observem, nós somos um mundo de provas e expiações, um mundo terreno, um mundo de provas e expiações. E mais adiante, lá adiante, tem os mundos felizes. E o intermediário é o mundo de regeneração, é o mundo regenerador. É justamente esta fase que nós estamos passando já há muito tempo. Aí diríamos, nesse século, então, vamos estar para o mundo de regeneração? Não sabemos. Mas ele é um processo longo. Não é assim, nos piscar de olhos. Mas é Deus que quer. E aí, nessa marcha do progresso, é perguntado aos espíritos, na questão 779, tá, mas o homem, ele possui essa força de progredir ou é um progresso que não é senão um produto desse ensinamento? Não, o homem, aí diz, não, o homem se desenvolve ele mesmo, claro, naturalmente, mas nem todos conseguem progredir no mesmo tempo e da mesma forma. Então que os mais avançados ajudam aqueles no progresso que estão lentos, que estão atrasados, justamente pelo contato social. Então, da mesma forma que nós temos aquela pequena, a primeira sociedade familiar, que nós temos a incumbência de nos unirmos, de ver os primeiros rebentos, primeiros filhos, temos que educá-los, ajudá-los a progredirem na vida, materialmente e moralmente. Da mesma forma, esse contato social que nós temos no dia a dia. Observamos seres, às vezes numa empresa, que estão ali com a maior das boas vontades para te auxiliar, para te ajudar. Mas, às vezes, não estamos numa empresa, estamos no nosso cotidiano, uma vida familiar. A gente quer uma coisa boa para a nossa família, quer uma boa luz, uma boa educação. E a gente observa, às vezes, famílias com uma boa índole, uma boa postura, com ética, com caráter. A gente se baseia nesses pequenos atos. Então, por aí já é um grande progresso, é um grande avanço. Na questão 780, é perguntado aos espíritos, mas esse progresso moral, ele segue sempre esse progresso intelectual? Porque, na realidade, ele diz assim, não, é uma consequência que segue, que nem sempre segue de imediato. Por que não segue de imediato? Porque existe o progresso intelectual, ou seja, desse progresso intelectual, tu vai desenvolver a parte material, tu vai buscar essa transformação toda, coisas melhores para o teu dia a dia, para o teu bem-estar. Agora, o progresso moral, eles andam em paralelo. E de onde nós estamos muito atrasados, a parte moral. Então, a parte material da inteligência está uma maravilha. E aí pergunto para eles também assim,
Mas como é que esse progresso intelectual ele pode, então, conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender justamente o bem e o mal. Aí, então, o homem pode escolher, porque aí, através, claro, do seu desenvolvimento, do seu livre-arbítrio, né, ele segue o desenvolvimento da inteligência e vai aumentando o quê? A responsabilidade justamente dos seus atos. Então, no momento que ele começa a entender pelo seu raciocínio, da sua inteligência, o certo e o errado, o bem do mal, que ele começa a perceber isso, ele começa a adquirir uma responsabilidade acima daqueles que estão atrasados ainda. Ele começa a buscar esse entendimento. Então, aí, será muito mais responsável pelos seus atos. E aí ele pergunta aos espíritos também, mas é dado ao homem o poder de deter essa marcha do progresso? Como é que fica isso? O homem pode atrapalhar? Não. Ele não tem como deter a marcha do progresso. Mas ele pode, algumas vezes, ele pode entravar. Mas aí pergunto, mas ele pode... O que pensar dessas pessoas, desses homens, que estão em algumas lideranças, né, logo abaixo da outra questão, como é que eles podem fazer isso? Atrapalhar a marcha do progresso, de fazer essa humanidade ficar para trás, retrogradar. Consegue fazer isso? Olha, pobre deles, porque se não depende deles, Deus vai castigá-los com certeza. Então, no momento que eles tentarem entravar essa marcha do progresso, que ela é divina, que colocarem um anteparo, colocarem uma barreira, eles e aqueles que estão na volta com ele, aquela própria barreira vai cair por cima deles. Porque é Deus é quem quer. A força divina ela é muito grande. E aí Kardec ele nos diz assim, diz que o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a se opor. Porque esse progresso é uma força viva. Ele é uma força viva que as más leis feitas pelo homem, que pode retardar, mas não pode sufocar, porque é uma coisa humana, não é uma coisa divina. Quando essas leis se tornam incompatíveis, Deus, as afasta de todos com aqueles que tentam mantê-los. Então é assim que será até que o homem tenha colocado suas leis com inconformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, não para uma meia dúzia de gato pingado, ou seja, somente leis para o forte e o fraco fica de lado. Não. É o que se vê nos dias de hoje também. Mas Deus fiscaliza, Ele sabe, através dos nossos benfeitores, que estão com nossos lares, que nos ajudam na sociedade. Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Depois não adianta reclamar. E aí é perguntado na questão 785 aos espíritos. Aí Kardec pergunta, mas qual é o maior obstáculo ao progresso? É o orgulho e o egoísmo. Egoísmo. A maior chaga da humanidade. Não existe nada pior. Aí ele diz assim, eu quero falar do progresso moral. Porque o progresso moral, né, o que ele envolve? Ele envolve a caridade, a humildade, a fraternidade, a solidariedade. Porque o progresso, o intelectual, ele caminha sempre. Ele avança. Né? Então, nesse estado das coisas, em breve as coisas vão mudar, não vai ficar para sempre. À medida que o homem compreender melhor que fora dos prazeres, dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior, infinitamente mais durável, aí sim, que aí ele vai começar a perceber o que ele plantar hoje é para ele colher amanhã, no dia do amanhã, na vida futura, na vida maior. E quando ele fala sobre esse progresso moral, é justamente sobre essa caridade. A caridade que, sem ela, não vamos nos salvar. É o que vai ser mais nos cobrado no lado de lá, quando nós deixarmos esse veículo físico. E também é a prática da humildade, desse lado fraterno. Mas aí, na questão 790, também é perguntado aos espíritos, mas a civilização, ela é um progresso? Ou é uma decadência da humanidade?
É um progresso incompleto, eles respondem. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Não tem como tu pegar uma criança e já passar para a vida adulta. Não existe. Tudo tem o seu tempo certo. E aí eles perguntam, então, mas por que sinais se pode conhecer essa civilização quando ela está completa? Vocês vão reconhecer através justamente do desenvolvimento moral. Então, tu acreditar está sempre bem. Aí os espíritos dizem, então tu acredita então que tu está bem abancado, vocês têm feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, né? Que estar melhor alojado, que justamente mais bem vestido que os selvagens, né? Tu já é uma pessoa civilizada. Não. Pensas que é civilizado. Só para seres justamente civilizado, tu tem que a sociedade terrena tem que tirar fora justamente esses vícios que desonram a sociedade terrena, da humanidade toda. Aí sim, praticando justamente essa caridade cristã. Lá adiante, então, de povos esclarecidos que vocês são hoje, aí sim vocês vão entender que não passam apenas de terem percorrido a primeira fase da civilização. E ainda lhe pergunto ainda aos espíritos, mas de que maneira então o espiritismo ele pode contribuir para esse progresso? Destruindo justamente esse materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Né? Então, justamente quando o homem entender sobre a vida futura, entender sobre a vida maior, aí sim, quando não estiver mais velada pela dúvida, aí o homem vai compreender melhor que ele pode assegurar, através do presente, o seu futuro. Então, é destruindo esses preconceitos que existem na humanidade, que é justamente os preconceitos de seitas, de castas, de cor. O homem não enxerga a cor, ele apenas enxerga a cor do veículo. Ele não consegue enxergar a alma. Então, no momento que o homem começar a enxergar a cor da alma do sujeito, que for esse preconceito colocado de lado, aí sim o homem vai buscar esse ensinamento, essa grande solidariedade de se manter unido como irmãos. Mas os tempos são chegados, e os sinais dos tempos estão bem próximos. Então, ou seja, a humanidade ela cumpriu, até os dias de hoje, incontáveis progressos, sem dúvida. Então, os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados, até os dias de hoje, que não atingiriam jamais em relação às ciências, né, às artes e ao seu próprio bem-estar que nós temos hoje. Mas está tudo perfeito. Essa tecnologia que nós temos hoje ela é fantástica. O homem evoluiu muito na parte da inteligência, parte material. Mas ainda resta ao homem um imenso progresso a realizar, que é o de fazer reinar entre nós, entre os homens, justamente a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Na caridade, tem que ser bom, tem que praticar o ato de benevolência, o ato de indulgência, parar de observar, através do pensamento, e julgar os outros, do jeito que ele tá, do jeito que ele é, do que ele fala. Nós cuidamos do ato dos outros. Pela caridade, nós temos a abnegação, essa renúncia de nós, pelo nosso devotamento ao outro, esse ato de altruísmo que nós não praticamos. É complicado? É, mas isso tem que se cumprir. Um dia vai chegar. Então, justamente, não é só esse desenvolvimento, é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens. É a elevação do sentimento. Por isso é necessário destruir tudo que poderia superexcitar neles, que é o egoísmo e justamente o orgulho. Então, queridos irmãos, queridos amigos, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano, que são as crises de crescimento para os indivíduos, crises frequentemente penosas, crises dolorosas, que carregam com as gerações e gerações de instituições, mas sempre seguidas
de uma fase do progresso material e moral. Vejamos nos dias de hoje, com essa pandemia, teve que ser uma forma brusca, ficamos para trás, mas uma forma dolorida, penosa, de quando imaginaríamos que a ciência descobriu a vacina em alguns meses, coisa que levam 10 anos. Quanta coisa de solidariedade, de fraternidade está acontecendo aos irmãos necessitados. Assim é o progresso, assim estamos evoluindo, na dor, não é no amor. Se cada um de nós, as nossas famílias, ajudasse uma outra família com uma cesta básica, não teríamos miséria no mundo. Mas não, a outra que se vire. Então a fraternidade é assim. Mansa fraternidade, ela deverá ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não a fraternidade real, ou seja, mas não tem como. Tem uma fraternidade, ela é forte, real, sólida, efetiva, se ela não estiver apoiada numa base inabalável, que é justamente a base da fé. Mas não essa fé de tais e tais dogmas particulares que mudam com os tempos dos povos, que acabam se atirando pedra uns nos outros. Não, mas justamente essa fé com princípios fundamentais em todo mundo, que todo mundo pode aceitar, que é Deus, que é a alma, que é o futuro da humanidade, nosso futuro, que é o progresso individual indefinido de cada um de nós, que depende do nosso progresso individual, não é da coletividade, não é da sociedade em si, mas começa por nós. A perpetuidade das relações entre os seres, se ajudarem. Aí sim, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus é soberanamente justo e bom, que nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e jamais de Deus, jamais vem dele. Aí sim, eles vão se olhar como filhos de Deus, de um mesmo Pai, como filhos de um mesmo Pai. E aí sim vão poder se entender e se darem as mãos. Então é esta fé que o Espiritismo dá e que será sempre este eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que seja o modo de adoração e as crenças particulares. Se o progresso, somente o progresso moral, poderá assegurar, nos poder dar essa segurança da felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões, só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. Pratiquemos a fé. Vamos aceitar esta grandiosa vacina, a vacina de Jesus, a vacina do amor em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos atos. Já é um enorme e grandioso progresso a nós mesmos. Nosso muito obrigado. E Jesus continue nos abençoar o nosso planeta e as nossas famílias. Obrigado pela paciência e que assim seja. Então, queridos irmãos, muita gratidão por mais esse encontro, por mais esse tema que estudamos hoje. Vamos procurar todos refletir e botar em prática no nosso dia a dia. Vamos então à nossa prece final. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos, por todas as oportunidades que aproveitamos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento de reunião, de estudo, de esclarecimento. Obrigada, Senhor, que possamos seguir firmes e fortes, e que assim seja.